Gente, vou falar aqui um pouquinho da palavra de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia. Está escrito Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E lá, quando Moisés tirou o povo do deserto, lá, tirou o povo do Egito para levar para Canaã, eles gastaram 40 dias para lá vigiar a terra. Como os outros não creram lá, Deus deu 1 ano por um dia, né? 1 ano por um dia. Em vez de gastar 40 dias, gastou 40 anos. Tá, número capítulo 14, versículo 34. E 1000 anos para Deus é como um dia. E cada 1000 anos simboliza um dia da semana. Da queda de Adão até Abraão simboliza mais ou menos aproximadamente 2000 anos. Simboliza domingo, segunda. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos. Simboliza terça, quarta. 4000 anos, né? Terça, quarta. Nós estamos agora depois de Cristo, 2000, nós estamos agora em 2025. Então, simboliza quinta e sexta. Só resta agora, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Só resta agora um milênio que simboliza o sétimo dia do descanso, que é o milênio do descanso, que é o sábado do descanso. Né? Simboliza o sábado do descanso. Então, esse sábado do descanso, segundo os rabinos, ainda falta alguns anos para completar 6.000 anos. Mas, após Jesus arrebatar a igreja, que ele ficará 7 anos para lá, ele vai descer com a igreja, né? Vai descer com a igreja lá, no Monte das Oliveiras, após os 7 anos. E ali vai começar, vai acontecer a separação das ovelhas com os bodes, né? Está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, né? Que ele vai descer com os santos. Os santos que vai descer está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 31, Zacarias capítulo 14, versículo 5, Apocalipse capítulo 21, verso 3, 4. Então, ali ele vai descer com os santos ali. E ele descendo com os santos ali, no Apocalipse capítulo 1, versículo 18, lá está dizendo que ele está com a chave da morte e do inferno lá em cima. Da chave da morte e do inferno lá. Aí que ele descer vai ordenar a prisão de Satanás, a prisão de Satanás por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e diante. Aí esse 1000 anos simboliza o sábado do descanso. Simboliza o sábado do descanso. Aí vai reinar paz no mundo todinho, né? A serpente, a criança vai brincar com o leão, não vai ter mal nenhum, está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 6. A serpente vai continuar comendo o pó da terra, porque foi a sentença que Deus deu para ela, mas ela não vai fazer mal para ninguém, está escrito em Isaías 65, versículo 25. E vai reinar paz no mundo todo. As leis vai sair de Jerusalém. E quando Jesus descer com a igreja vai participar. A igreja vai participar do julgamento que ele vai fazer com Israel e com a nação naquele dia lá, né? A separação das ovelhas com os bodes, né? Dos bodes, está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 22, versículo 32. A separação das ovelhas com os bodes. As ovelhas e os cristãos, a igreja vai estar sentada ao lado de Jesus para participar desse julgamento lá. Está escrito Mateus capítulo 19, versículo 28, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Né? Tanto é que já tem algumas atividades reveladas para os cristãos. É essa, né, que é após ele descer com a igreja, né, no início do milênio, lá no julgamento da nação. E também está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, não há de julgar os anjos caídos, esse já é no juízo final. Esse já é no juízo final. E tem outras atividades que ainda não foi revelada, vai ser revelada só no dia do arrebatamento. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Mas aí acontecerá que as leis vai sair de Jerusalém para o mundo todo. Está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 3, né? Vai sair para o mundo todo. Jesus vai ser o rei de todas as nações, de todos os reinos, né? Está escrito na coxa dele, nas suas vestes, que vai ser rei dos reis, Senhor do Senhor. Está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 9, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E as leis vai sair de Jerusalém para o mundo todo. Está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 3. E
E naquela época lá, quem vai pregar os anjos, quem vai pregar, e as ovelhas, naquela época lá, é a nação que foram lá para Jerusalém, mas não foram contra Jerusalém. Essas são as ovelhas, né? Aí elas vão subir de ano em ano para adorar Jesus lá em Jerusalém. Está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 16. Mas os que foram para detonar Israel, judeus, Jerusalém, somos bodes. Aí Deus vai destruir tudo, Jesus vai destruir todos eles. Vai destruir todos eles lá no vale de Josafá, né? Porque Jesus vai descer, vai sentar no trono da sua glória, e o trono dele vai estar no vale de Josafá, tá? Joel capítulo 3, versículo 12 e diante. E ele vai destruir tudo aqueles que somos bodes, né? Está escrito lá, está escrito Joel, está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 9. Aí ele vai destruir todos que somos bodes, né? Vai ser colocado à esquerda. Vai ser levado para o vale de Josafá e lá o próprio Jesus vai ter peleja com eles e lá vai derramar. Vai ser tanto bode que vai morrer lá, tanto sangue que vai ser derramado, que vai dar no freio dos cavalos. Está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo. Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 20. Né? Aquele vale foi medido até 1.600 estados. Um estado são 1.600 metros. Cada estado foi medido 1.600 estados. Entre 3 montes. Ali um lugar de batalha onde o rei Saul morreu numa batalha, onde o rei José morreu numa batalha. E ali vai acontecer a morte dos bodes. Mas as ovelhas não, elas vão subir de ano em ano. Então, por aqui, e após o milênio, e após esse milênio, que é o sábado, o descanso, e os anjos é que vai pregar o Evangelho de Jesus nesse milênio, né? Está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E a terra, o mundo todo, vai encher do conhecimento de Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 9. E após o milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, né? Vai ser solto por um pouco do tempo, vai seduzir toda a nação contra Jerusalém, que desceu do céu, a cidade desceu do céu, né? É a última batalha chamada Gog e Magog. Aí acontecerá o fim, o juízo final, o fim. E tudo indica que o juízo final vai ser no ar, no espaço, porque na hora do juízo final, o céu e a terra desapareceram, está passando por um processo de fogo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 6. Né? E após o juízo final, a terra purificada, vai ser novo céu, nova terra, vai ser considerada como o jardim do Éden. Né? Vai voltar novamente o jardim do Éden, que era lá antes de Adão pecar. A mesma coisa está escrito em Isaías 51, versículo 3, né? Versículo 3. Então, isso aí é que nós estamos aqui aguardando, a igreja aguarda, é isso aí. É o arrebatamento qualquer hora, aí, e após isso aí, acontecerá isso. Em nome de Jesus. Obrigado.